o jogo, né? A gente agora era pra estar brigando aí pelo primeiro lugar do grupo. Se a gente tivesse conseguido pelo menos um empate, aí vacilamos agora, tem que correr atrás do tempo aí. É muito difícil agora conseguir o primeiro lugar, tá bom? O Bolívar conseguiu 9 pontos agora. Mesmo que a gente ganhe todos os jogos que faltam agora, a gente só consegue chegar a 13 pontos. O que fica mais difícil, tem que torcer pelo tropeço do Bolívar, ou contra o Milionários, ou contra o Palestino. Palestino eu nem conto muito, né? Que na minha opinião é a carne morta do grupo. O peso ali, papel ali do grupo, bem dizer, né? Posso ser que ele ganhe até do Milionários, eu não creio muito nisso. Eu creio que o Milionários vai ganhar do Palestino pelo nível de força, né? Que é o Palestino. A gente, o Flamengo vai ter goleado o jogo do Palestino, o Tito totalmente tirou o pé. O próprio Bolívar meteu 4 no Palestino. E agora o Flamengo se complicou. Tem que correr contra o tempo aí, tem que ver o que é que vai fazer aí pra poder o time se reerguer na Libertadores, né? Tá uma campanha muito ruim, um empate e uma derrota agora. E a vitória diante do Palestino. Se complicou, 4 pontos só conquistado, né? 3 jogos aí, para ter conseguido nos 9 pontos, ou pelo menos 7 pontos, né? 2 vitórias e um empate contra o Bolívar, e nem isso a gente conseguiu. E o Tite errou bastante e a gente não entende porque tá poupando muito. Já que poupou contra o Palmeiras, era para trazer pelo menos o time agora contra o Bolívar, né? Ah, domingo tem o clássico contra o Botafogo, independente disso, né? A gente tem que priorizar a Libertadores. A gente sabe que pra gente a Libertadores é mais importante que o próprio brasileiro. Eu não me incomodo muito com o brasileiro, que até que dá pra gente recuperar lá na frente. Embora vai ter a Copa América e tudo mais, o time vai ficar desfalcado depois de 9 rodadas, a gente sabe disso e tudo mais. Mas tem capacidade de ganhar os jogos no brasileiro mesmo com um time alternativo, tá bom? Tem que priorizar a Libertadores, prioridade isso, e acabou não colocando isso, né? E cometemos aí, pecamos grandemente através essa falta grande aí, que é poupar na Libertadores, e se complicamos agora. Agora tem que correr atrás do tempo, tem que fazer um malabarismo aí pro Flamengo se erguer na Libertadores. Não vai se classificar nem pra Sul-Americana, pelo que tá fazendo dentro de campo, né? A gente sabe que dá pra gente ganhar, né? Tranquilo. Como eu já falei, com todo respeito ao Palestino e o próprio Milionários. Lembrando que a gente tem um jogo contra o Milionários em casa e contra o Bolívar em casa. E o próximo rodada agora vai ser fora, contra o Palestino, lá no Chile. Mas é nível do mar, tá bom? Não tem desculpa da altitude e tudo mais. E dá pra ganhar. E agora é fazer de tudo aí pra o time, pelo menos, buscar o segundo lugar, né? Que na minha opinião é muito difícil, o primeiro já. Como eu falei, né? Tem que torcer pelo tropeço do Bolívar, o que torna muito difícil aí. Tá bom? Mas vamos ver o que é que vai acontecer, tá certo? Na minha opinião, em campo, o Matias Zina foi o melhor jogador do primeiro tempo. No segundo tempo teve uma queda normal, todo o time caiu no segundo tempo, até pela questão da altitude, da dificuldade, né? Eu percebi que no segundo tempo, assim, colocaram os garotos, né? O Matheus Gonçalves e o Lohan, o time foi pra cima. Se tivesse colocado um pouquinho mais cedo, o time demorou pra mexer, demorou pra perceber isso. Se tivesse colocado um pouquinho mais cedo, eu tenho certeza que a gente teria conseguido empate, né? Teve chance ali já no finalzinho do jogo de conseguir o empate. Passe espetacular do Matheus Gonçalves lá pro. Acho que foi o Lohan, foi o Bruno Henrique, que o Gonçalves deu uma cavadinha por cima. O Bruno Henrique foi de frente a frente com o goleiro, mais um pouquinho a mais né? De tempo. Ele já tava bem cansado, bem exausto o Bruno Henrique. Tinha conseguido dar aquela cavadinha por cima do goleiro e ter feito o gol do empate. Depois que o time entrou, né? Os garotos entraram, o Lohan, o Matheus Gonçalves, teve outro também, que eu não lembro o nome, que entrou também no Flamengo. O time ficou bem oxigenado, os garotos foram pra cima, né? Muito bom. O Lohan se destacando bastante. O Igor Jesus também entrou. Deu uma força a mais ali. Era pra ter colocado um pouquinho mais cedo. Colocou já faltando, se eu não me engano, 5, 6 minutos pra acabar o jogo. E infelizmente a gente não conseguiu o gol do empate, tá bom? Mas só ressaltando aqui, na minha opinião, o Tite errou em poupar, tem a ciência, aquela coisa de lesão, não sei o que. É um caso a caso, tá bom? O próprio Jorge Jesus, entre outros aí, falaram, embora eles dizem que não, ele jogava todos os jogos e o time conseguia render até na altitude, né? A gente viu isso claramente, até contra o Oruro, no dia 2019 a gente foi campeão, ainda era o Abel Braga, e a gente foi campeão lá na altitude, embora não seja tão alto como aqui em La Paz, né? Mas o time conseguiu ganhar e fazer um bom desempenho, né? Se eles tivessem pelo menos o Pedro, para como tava dando muita bola longa, o Pedro conseguia fazer essa espécie de pivô, né? Amortecendo a bola e dando um passo para o Bruno Henrique, o outro que viesse pela direita, que no caso, depois que o Luiz Araújo entrou, né? Nem isso a gente tinha e ficou muito complicada a situação, tá bom? Mas coloca nos comentários, certo? A opinião de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar o like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante, tá bom? Créditos e direitos autorais na descrição. Valeu.